Sejam bem-vindos, para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece muito bem. Eu sou Pauline Correia, nutricionista, e eu estou aqui sempre trazendo para você, te ensinando o caminho para você emagrecer de forma duradoura, de forma saudável, mesmo que você já tenha tentado outras vezes e não conseguido, mesmo que você já esteja desanimado, descrente, cansado de tanto tentar emagrecer. Eu estou mostrar que você pode emagrecer comendo o que você gosta, sem passar fome o dia todo, sem fazer dietas restritivas demais, em que você não pode comer quase nada e ainda coloca em risco a sua saúde, para te mostrar que você pode emagrecer sem gastar um dinheirão com suplementos e alimentos caros. Mas hoje, especificamente, estou aqui para conversar com você sobre a ansiedade e a compulsão alimentar, que são um dos principais fatores inconscientes que levam as pessoas ao ganho de peso. Você vai aprender como a ansiedade e a compulsão atrapalham o seu emagrecimento e, o principal, a solução. Como atuar de forma efetiva para não deixar que isso aconteça. A primeira coisa, o primeiro passo, gente, é a consciência. É a clareza daquilo que está afetando você, ok? Então, você precisa compreender. Talvez não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas que me procuram para emagrecer sofrem com as questões emocionais. E por isso tem dificuldade de emagrecimento. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Bem, o que é a ansiedade? O que é ansiedade para você? Hoje em dia muito se fala, né? Ah, estou em casa demais, né? Essa questão do confinamento, as pessoas estão ansiosas. E a ansiedade tem sido algo que mais tem afetado as pessoas atualmente, né? Tanto no emagrecimento, mas também em outras áreas da vida. Me diga, como está isso para você? Me responde aqui nos comentários. Você tem tido episódios de ansiedade? Você tem vivido ansioso, ansiosa? Como é que tem sido isso para você nestes dias? Como é que tem sido isso para você na forma como você se alimenta, no seu processo de emagrecimento? Como que está isso? Quantas vezes você já se pegou, já se percebeu fazendo coisas no modo automático, meio anestesiado, ou fixado no pensamento, né, acumulando informações, preocupações? Quantas vezes você já se pegou assim, no modo automático? É isso que gera ansiedade. A ansiedade é excesso de estímulo mental. Excesso de pensamento, você pensa, e quanto mais você fica preso aqui, você vai se distanciando das suas emoções, das sensações do seu corpo, as sensações que o seu corpo está mostrando para você, e você vai ficando cada vez mais distante da solução daquilo que tem afetado você, e vai sentindo um vazio cada vez maior. Cada vez que você ignora as suas sensações, cada vez que você passa por cima das suas emoções, você vai aumentando esse vazio interior. E nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos a viver assim, nós aprendemos a viver no racional, aprendemos que viver de emoção é fraqueza, quando na verdade os nossos principais recursos, as soluções estão no nosso corpo, no que sentimos. O seu corpo, aqui, te dá os... Então, o seu corpo te dá os sinais para que você compreenda e saiba o que fazer em cada situação. Então, é trazer da sensação que o seu corpo te mostra para a consciência. Ao invés de viver no racional, primeiro vir para a sua sensação e assim perceber o que se passa, o movimento adequado e trazer isto para a consciência. Desta forma, a vida fica mais leve. Ok? Quando você está desconectado das sensações do seu corpo, você começa, por exemplo, a confundir esta sensação de vazio com fome, por exemplo. Você está sentindo um vazio emocional porque está distanciado, aumentando esse vazio, está distanciado do seu corpo, só aqui no pensamento, e aí começa a achar que a fome, que esse vazio é fome, começa a confundir.
Você não percebe que o vazio que você está sentindo não é no estômago, e sim na alma. Por que você confunde isso? Porque está meio anestesiado, está no modo automático, está só no pensamento acelerado, está ansioso. Você come, se enche, e aí depois vem o quê? Quando você come, a hora que você percebe o que você está fazendo, qual a sensação que vem? Culpa. E aí a culpa te coloca em ainda maior ansiedade. E mais ansioso, você come de novo, e aí vem a culpa novamente, gerando um ciclo. E este ciclo é a compulsão alimentar. Vamos entender isso melhor? A maneira como você se alimenta, ela tem influência indiscutível do seu emocional. A forma como você come é influenciada pelas suas emoções. Nós temos o comer afetivo, não é fato? E você aprendeu no decorrer da sua vida um padrão de alimentação que é inconsciente, ou seja, a sua forma de comer é influenciada pela sua história de vida, pela história dos seus antepassados, pelo tempo que você passou no útero da sua mãe, durante a amamentação. Por exemplo, se numa família, os antepassados dessa família passaram fome, passaram por dificuldades, então, sentiram necessidade, por exemplo, de comida, não tiveram comida à vontade, e eles sofreram com isso, é comum que os seus descendentes tenham medo, por exemplo, de passar fome também, e então eles são levados a comer mais. Eles são levados a comer e a reter a comida como se aquela comida fosse faltar. Só que isto é uma memória de dor de um antepassado, de alguém da família lá de trás, e não da pessoa no momento atual que está sentindo isso. E isso influencia nas escolhas que você faz, na maneira como você come hoje. Faz sentido para você? Sinta no seu corpo, porque racionalmente, gente, claro que se você for pensar, nossa, o antepassado meu sofreu numa guerra, por exemplo, e por isso que eu como compulsivamente hoje, não é aqui. É pura emoção, é puro sentimento, está gravado no seu DNA. As emoções, a sua história de vida também estão gravadas no seu DNA. Outro exemplo, pessoas que sofreram com a amamentação. Você era bebezinho e sofreu de alguma forma com a amamentação, não importa qual forma, não vem ao caso. Pessoas que sofreram com a amamentação podem apresentar dificuldades com a alimentação na vida adulta. E isso, de alguma forma, se apresenta em recusa de comida, ou comer em excesso. Mas, Pauline, como é que eu vou entender dessas coisas? Aliás, como é que eu vou saber destas coisas? Você não precisa saber aqui, o que você precisa é compreender que estas emoções, que muitas vezes você não se lembra, ou você não consegue encontrar uma razão lógica, estão aí com você, no seu corpo, e se manifestam o tempo todo. Tudo que você faz. Nossas emoções estão guardadas no nosso inconsciente. Todas as memórias da nossa infância, as experiências dos nossos antepassados, como eu exemplifiquei para você. E o inconsciente, lá onde estão guardadas essas memórias, é a parte do nosso psicológico que determina 90% das nossas ações. Então, veja bem, 90% das nossas ações são determinadas pela parte do nosso psicológico que guarda antepassados, inclusive. Apenas 10% das coisas que você faz, das atitudes que você tem, são guiadas pelo seu racional. Somente 10% do que você faz é racional. Percebe? Então, mesmo que você não tenha consciência das suas emoções, que estão aí, mas que você não está tendo consciência, são elas que te movem. Sim, são elas que te fazem agir de determinadas maneiras, mas nós não aprendemos nem a perceber isso e nem a desenvolver isso em nós. Então, a gente adoece emocionalmente.
e continua repetindo os mesmos padrões de comportamento, como identificar estas sensações e cuidar delas. E na compulsão, o que acontece? Você tem uma necessidade interna, um vazio, uma lembrança, uma memória afetiva que te gera tristeza e muita raiva. Preste atenção nessas duas emoções, tristeza e necessidade interna que te gera tristeza e raiva inconscientemente. E aí você vai buscar suprir este vazio com o quê? Consumindo, no caso aqui, consumindo comida para se anestesiar. E na hora funciona mesmo, gente, funciona. Quem já passou por isso, quem passa por isso, sabe. Funciona na hora, dá um alívio. Parece que era exatamente isso que você precisava. Mas depois o vazio volta e você vai repetir o consumo novamente de forma cada vez mais intensa. Tão intensa que, em alguns casos, se tornam patológicos. Quando isto começa a afetar outras áreas da sua vida e se torna algo importante, você precisa de ajuda de psicólogo, de psiquiatra, sim, ok? E essa busca incessante, cada vez mais intensa pelo alimento, para suprir esse vazio, para dar aquele conforto, aquela sensação de preenchimento que você sente imediatamente, essa busca incessante por isto vai gerando cada vez mais ansiedade, você entra nesse ciclo vicioso. Por exemplo, você tem a sensação de que está faltando algo, no fundo da sua alma. E aí, para preencher essa agonia que você sente, essa agonia interna, você busca comida, como forma de prazer, e até uma forma de distração, para fugir dessa sensação que está te angustiando. E aí a sensação passa, e você continua a comer, fora da sua consciência. E isso acontece com muitas pessoas, por exemplo, quando chegam em casa no final de um dia de trabalho, no final da tarde, por exemplo, para quem está em confinamento, em isolamento nesses dias de pandemia, no final do dia isso é muito comum. E aí no momento da compulsão você não consegue pensar. Quem está dentro do movimento da compulsão não está raciocinando. Se raciocinasse, pararia na hora, mas não, está anestesiado, está sob efeito dessa força inconsciente. E é algo que começa pequeno e vai aumentando, vai crescendo ao longo dos dias. À medida que você vai alimentando esse vazio com comida e vai tendo essa sensação de alívio imediato, lógico, em alguns casos, ou não se torna patológico, mas isso vira um transtorno para você. Te leva com culpa, não é? Sensação de fracasso. Não sei se já aconteceu com você, mas você já viu alguém, por exemplo, sentado com uma caixa de bombom, ovo de Páscoa, né? Nós passamos pela Páscoa. Senta ali com chocolate, começa a comer, e vai comendo, e quando vê, já acabou. A pessoa vai comendo um atrás do outro, como se estivesse hipnotizada. Vai comendo sem ver. E não para enquanto não acabar. No momento da compulsão, você não está raciocinando, está agindo por impulso. Como se você estivesse em um transe, hipnotizado mesmo. E tem ali, com o que você está comendo, um alívio. E isso é fantasioso, como eu disse para você. É um prazer momentâneo. E a necessidade de comer mais vai aumentando, porque o vazio emocional também cresce. Ele cresce quando ele não é tratado, e você vai sentindo essa frustração. Ok? O aprendizado que você precisa ter é o quê? Evitar entrar neste transe. Sair do modo automático antes de comer. Então, antes de sentar para comer o chocolate, antes de sentar com o bombom, com a caixa de bombom, antes de pegar a caixa de bombom, sair do modo automático, para não entrar no transe, para não entrar na compulsão, não ficar no modo automático hipnotizado. Ok?
Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Para você emagrecer e se manter magro, você precisa entender uma coisa. O que move você na vida é a força do seu inconsciente. É esta força que te move na vida. Apenas 10% de tudo que você faz é racional, consciente. Só 10%. Os 90% são inconscientes, é onde suas emoções estão guardadas, suas memórias emocionais estão guardadas. Todo comportamento automático está sob efeito deste inconsciente. Okay? E é por isso que você nem sempre sabe como lidar, por exemplo, para mudar um padrão alimentar. É por esta razão. Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. E por isso é tão difícil mesmo a mudança dos hábitos alimentares. Por isso que uma dieta não basta. Não basta você ter um cardápio ali na mão para seguir. Você não vai muito longe assim. Você logo vai cair na compulsão. E quanto mais restritiva for essa dieta, maior vai ser depois a compulsão. Fato. Cientificamente comprovado. A solução é agir, intervir antes. E trabalhar a forma como você se relaciona com o alimento, ou seja, que papel o alimento está tendo na sua vida. Que lugar ele está ocupando? Para que você está comendo? Para preencher o quê? Para compreender isso de forma mais clara, você precisa desenvolver o seu psicológico e entender que os seus sentimentos fazem parte. Tudo que você sente, que está aí, faz parte de você, estão presentes de uma forma muito mais intensa do que nós gostaríamos, mais do que gostaríamos. Nós não podemos negar ou fingir que esses sentimentos não estão aí. É aí que começam os problemas. Quando nós negamos e fingimos que não estamos sentindo. Quando nós fingimos que não estamos comendo para suprir esse vazio. E isto vai aumentando. A compulsão e a ansiedade são consequências destas sensações, estes sinais que você não está percebendo, que você não está dando ouvidos. Que estão aí, seu corpo está te mostrando, mas você não está olhando. Porque dói. Porque muitas vezes você não sabe explicar. Tá tudo certo, né? Mas você precisa... Só de olhar para isso já vai trazer para você um alívio muito grande. Eu me lembro de uma paciente que ela era meio viciada em refrigerante. E por mais que ela estivesse consciente, sabia que aquilo estava atrapalhando ela a emagrecer, o refrigerante na vida dela era algo que atrapalhava ela a emagrecer. Ela não conseguia resistir à Coca-Cola na hora do almoço, todos os dias, e na hora do jantar também. Até que, em algum momento, ela percebeu, ela teve essa percepção, essa sensação que a compulsão pelo refrigerante, esse desejo, começou lá na barriga da mãe dela. Essa relação que ela tinha com a Coca-Cola era afetiva, inconsciente, é claro. Quando ela tomava Coca-Cola, ela percebeu que ela tinha sensação de proteção, de presença da mãe. Parece meio louco isso, mas é isso que acontece conosco, com todos nós. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nos move. Ok? Por isso, mudar pensamento, ter força de vontade, não é suficiente para emagrecer. Não é. Com 20 anos de carreira como nutricionista, eu posso te afirmar, e depois de estudar muito, e ainda continuo com convicção, de que somente cuidar da dieta, seguir uma dieta, não é o suficiente para você emagrecer. Não é o suficiente para mudar um hábito e levar você a comer de uma forma que vai te ajudar a emagrecer e se manter saudável. Já aconteceu com você de você desistir no meio de um processo de emagrecimento? Você está lá seguindo um programa, está indo na nutricionista, fazendo a dieta direitinho,
ou fazendo um programa na internet, e aí, no meio do caminho, você desiste, seja por falta de força de vontade, ou por falta de disciplina, falta de foco, ou de comprometimento. Quantas vezes você já desistiu? Ou quantas vezes você já se pegou beliscando durante o dia, comendo alguma coisinha, sem estar com a menor fome, sem até ver, apenas porque você passou por ali, tinha uma coisa para pegar, e você simplesmente pegou, e até porque estava entediado, né? Nesses dias a gente pode até dizer isso, estava entediado, não tinha nada para fazer, e foi lá, começou a beliscar, nem percebeu. Quantas vezes? E quantas vezes também você ficou adiando começar um processo de emagrecimento? Jogando para frente, esperando o momento ideal, a situação mais oportuna, o seu momento da vida que fosse mais favorável para você cuidar da sua alimentação, para você tratar dessas questões emocionais e cuidar daquilo que você está sentindo. Quantas vezes você empurrou isso para frente e vem sofrendo com isso? Por que você acha que você faz isso? Não é racionalmente, é inconsciente. Se fosse racional, você já teria resolvido, você já tinha tomado uma atitude. Eu tive uma paciente que ela sentia uma necessidade muito grande de comer um docinho antes de dormir. E a gente cuidou disso com várias estratégias por muito tempo e sempre conversando com ela sobre essas questões inconscientes, ensinando, fazendo exercícios para que ela voltasse a ter essa conexão com o próprio corpo. Com o tempo, ela percebeu que essa vontade de comer doce era uma forma que ela tinha de se conectar com a avó dela que tinha falecido. Para você perceber como é forte essa questão do inconsciente. Era uma saudade que ela sentia, uma saudade enorme, né? Que ela sentia da avó dela, e ela precisava de algo palpável, que de alguma forma ajudasse ela a tocar a avó. E aí então, durante esse processo, nós fomos desenvolvendo essa percepção dela e, claro, com muito respeito, eu disse para ela, será que você poderia encontrar outras formas de se conectar com a sua avó, encontrar outras formas de receber de outras formas além do alimento? E assim, ela conseguiu trabalhar essas questões e se sentiu muito mais conectada, mais ainda, com a sua avó, de outras formas, de outras maneiras. Agora vejam, por que eu estou contando isso para você? Porque para perceber isso, ela precisou estar conectada com seus sentimentos. Não aqui. Ela precisou estar conectada no corpo dela. Não no pensamento, tentando arrumar uma explicação. Só que quem está ansioso, está preso aqui, está procurando explicação, está preocupado o tempo todo. Nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar disso? Por quê? Por quê? Por quê? E não percebe as informações do seu inconsciente. Então, você pode estar se perguntando, como eu posso me livrar dessa ansiedade que me atrapalha a emagrecer? Como ficar livre, afinal, né, dessa ansiedade? Primeiro passo é desacelerar o pensamento. Desacelerar. E se concentrar mais nos seus sentimentos, no seu corpo. De que forma você pode fazer isso? De uma maneira muito prática. A forma mais simples que eu conheço é através da respiração. Uma respiração consciente. Olha, eu estou ensinando para você uma técnica poderosa, que já ajudou milhares de pessoas. Algo tão simples e tão óbvio que provavelmente você tem deixado de fazer. Pauline, mas eu respiro o tempo todo. Não, eu estou falando de uma respiração consciente. Aquela respiração longa. Ao mesmo tempo que
intencional, você respira de forma automática para manter-se vivo, é um ato involuntário, e o que eu estou te trazendo aqui é para você desenvolver e exercitar uma respiração consciente, intencional, de forma lenta e profunda. Então você inspira, segura por uns instantes este ar, e depois solta o ar lentamente, e à medida que você vai fazendo isso, você vai voltando a sua atenção para o seu corpo, para as partes do seu corpo, os pés que tocam o chão, o sapato, suas coxas que tocam a cadeira, o ar, né, a temperatura do ambiente, a luz que você vê, e assim por diante, se conectando com aqui e agora. Experimente, faça esse exercício. Pode fazer agora, enquanto você está me ouvindo. Você deve fazer isso a todo tempo, em qualquer lugar. E à medida que você for praticando, você vai estar cada vez mais perceptível, sensível aos sinais do seu corpo. Tudo que você pratica, você aperfeiçoa, não é verdade? Por isso é importante exercitar. E só de fazer isso, gente, você já vai diminuir imediatamente o seu nível de ansiedade. Vai te trazer para o momento presente, agora, vai te tirar daqui, tirar o foco daqui. Não estou pedindo para você parar de pensar, isso é impossível. O que eu estou pedindo para você é voltar-se para o corpo, para as sensações que você tem, para os sinais que o seu corpo te dá, e trazer esses sinais para a sua consciência. Porque quando você fica só aqui, você não percebe o seu corpo. Simples. Fazendo isso, você vai sair do modo automático. Vai evitar que você entre no transe. Evitar a compulsão. Para te ajudar a emagrecer, vou ensinar para você. Fazer 5 respirações conscientes, desse jeito que eu ensinei para você. Antes das principais situações que são gatilhos para você comer por impulso, para você comer por ansiedade. Então, tem aquelas situações que você já sabe que te levam a comer por impulso. Você já sabe, se não sabe, precisa identificar os momentos em que você come por maior ansiedade. Então, nestas situações, você deve antes voltar-se para o seu corpo e fazer esse exercício de consciência, de percepção do seu corpo. Quais situações? Por exemplo, antes de servir o seu prato de comida, ao chegar em casa no final do dia, ao chegar num restaurante para almoçar, no caminho de casa, dentro do carro, por exemplo, né, para chegar em casa menos ansioso, menos estressado. Sentado à mesa, fazendo a refeição, conversando com seus amigos. Enquanto conversa, respira, conta 5 respirações. Enquanto conversa, observa seu corpo, as sensações que você está tendo. Durante um banho, antes do seu jantar. Ok? E assim, em cada situação no seu dia. Principalmente antes das suas refeições, antes de comer por impulso. Se você se ver, se pegar, indo por impulso para pegar alguma coisa para comer, exercício de 5 respirações. E aí você vai perceber se realmente precisa pegar aquele alimento, a quantidade, e o principal, a forma como você vai comer esse alimento, que antes de fazer as 5 respirações, você ia comer até sem ver, numa quantidade que você nem sabe qual, ia engordar sem nem ter prazer com a comida. Olha que desperdício. É um verdadeiro desperdício. Ok? Dessa forma, respirando antes, te trazendo para percepção do seu próprio corpo, você vai comer com mais prazer, mais intensidade, e assim você vai comer e vai emagrecer, de forma leve. Lá no meu programa de emagrecimento, eu ensino também outros exercícios para estimular a percepção do seu paladar, por exemplo, para que esse prazer com a comida, essa intensidade desse momento, esse estado de presença seja ainda maior.
para que você tenha experiências diferentes com a comida, talvez até com as comidas que você já come no dia a dia. Então, lá a gente faz outros exercícios, outras atividades para desenvolver isso. Além de toda a parte de nutrição, a parte da alimentação, é claro que também é necessária. Também é importante você aprender como se alimentar, de que forma, que tipo de alimento, ok? Então, até aqui você já aprendeu que apenas uma dieta não é suficiente para você emagrecer e se manter magro. Você aprendeu que você precisa aprender como o seu inconsciente funciona para se alimentar de forma adequada e leve. Que alguns comportamentos seus são inconscientes. Aqueles comportamentos que te levam ao ganho de peso são inconscientes. E que a ansiedade te leva ao desequilíbrio, te leva à compulsão e ao ganho de peso. Você também aprendeu aqui hoje um exercício de respiração consciente, para fazer principalmente antes das refeições, para sair da ansiedade e ter mais equilíbrio com a comida, evitando entrar na compulsão, evitando entrar no modo automático, no transe, como se estivesse hipnotizado. Que vai fazer mais diferença no seu emagrecimento. Com tudo que você aprendeu aqui hoje, talvez tenha tido alguma percepção, algum insight, talvez caiu alguma fichinha aí para você. Compartilha comigo, escreve aqui o que realmente vai fazer diferença no seu emagrecimento. O que esse conhecimento trouxe de ganho para você aqui hoje?